Bom dia a todos. Obrigado por mais uma oportunidade, pela permissão de vocês. Hoje o aprendiz aqui falando um pouquinho e compartilhando, conversando um pouquinho a respeito desse tema, sobre a carta de Filipenses. Depois de aulas maravilhosas com o Luciano, com o Rodrigo, chego eu aqui para compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que a palavra de Deus nos ensina e também aquilo, né, que o Senhor colocou no meu coração a respeito desse texto, desses 5 versículos que fecham, né, talvez aqui esse pensamento, ou as palavras, né, melhor dizendo, do apóstolo Paulo no capítulo 3 de Filipenses. Só que antes nós temos o nosso quiz, né, nosso amado quiz, show do galardão. Como é que é, Lu? Show do galardão, para que todos aí possam receber o seu galardão antecipadamente, né? Que você consegue retirar antes do seu galardão, só na Ibaja. Então, vou compartilhar com vocês aqui as perguntas e vamos para as respostas. Só um minutinho, deixa eu apresentar aqui. O que a gente retira antes é o galardinho, né? O galardão é só na eternidade. Fala, é verdade, Jaque. O galardinho. Boa, Lu. Fala, Jaque. Eu não sou a Dida, mas me atrapalhei também com a mãozinha, desculpa. Acontece, fica à vontade. É só para representar a Dida. Tô com saudade. Boa. Estão enxergando aí, pessoal? Vai começar a projetar agora, Alex, tranquilo. Apareceu. Beleza. Bom, vamos às perguntas da última aula. E que aula, diga-se de passagem, não porque o Luciano está aqui, mas eu sou apaixonado aí pelas aulas do Luciano, da forma como ele traz aí os exemplos, né? E a aula passada calhou muito, porque estamos num momento de disputa de Olimpíadas, né? Então, a aula em si trouxe, acendeu esse conteúdo e nos apresentou de uma forma muito lúcida, né? Com ótimos exemplos a respeito da salvação e da busca em relação a isso. E aí o quiz que nós temos hoje sobre essa ambição de Paulo, né, a respeito dessa conquista, né, desse galardão. Vamos à primeira pergunta aqui. Para o apóstolo Paulo, ser encontrado em Cristo só é possível A, por meio da lei, B, por causa da religião, C, por meio da justiça própria ou D, por meio da fé nele. Para o apóstolo Paulo, ser encontrado em Cristo só é possível por meio da lei, por causa da religião, por meio da justiça própria ou por meio da fé nele. Qual das 4 opções aí? Bom, vou passar aqui e a resposta certa é por meio da fé nele. Espero que vocês tenham acertado aí essa primeira pergunta. Bom, vamos para a segunda. O termo gnose significa A, sabedoria, B, conhecimento, C, inteligência ou D, fé. O termo gnose significa sabedoria, conhecimento, inteligência ou fé. Valendo um galardinho que você pode retirar. Já tem os locais de retirada, Lu? Não vai precisar de QR Code não, hein? Pelo amor de Deus. Não, sem QR Code. Pelo amor de Deus, né? Ô, Jaque, ajuda nós, né? E como tá na pandemia, a gente entrega. Não vai fazer ninguém retirar nada não, porque não dá para ficar... Né, Delivery. Isso. Delivery de galardinho. Galardinho. E a resposta certa? B, conhecimento. B de bola, conhecimento. O Lu falou na última aula sobre o gnosticismo, né? Aqueles que buscavam conhecer a Deus e se colocaram numa posição de conhecimento em detrimento dos outros, né? Em contrapartida aos outros aí. Então, B, gnose, significa conhecimento. 3, questão número 3. Em Filipenses 3,10, quando Paulo afirma que quer conhecer a Cristo, significa que
A, ele quer ter intimidade com Cristo. B, ele quer ir à igreja. C, ou ele pode conectar, né, na igreja. C, ele quer ser apresentado a Jesus na ressurreição. Ou D, ele nunca tinha visto Jesus. Em Filipenses 3,10, quando Paulo afirma que quer conhecer a Cristo, significa que ele quer ter intimidade com Cristo, que ele quer ir à igreja, que ele quer ser apresentado a Jesus na ressurreição, ou D, ele nunca tinha visto Jesus. Resposta certa, espero que você acerte. Posso ir? Fui. Ele quer ter intimidade com Cristo. Então, Paulo almejava, desejava, né? Explicava, afirmava que conhecer a Cristo era ter intimidade, né? Ser próximo, conhecer o que eu sempre gosto de trazer esse exemplo, né? Você conhecer alguém é você ter intimidade, saber o que a pessoa gosta ou não gosta, né? O que agrada ou desagrada essa pessoa. E Paulo nos ensina que conhecer a Cristo é ter intimidade com ele. Questão número 4, penúltima. Quais as etapas da salvação acontecerão somente após a volta de Cristo? Vai acontecer alguma coisa quando Cristo voltar? Sim, vai acontecer. Então, quais essas etapas? A, santificação. B, glorificação. C, eleição. D, adoção. Quais as etapas acontecerão somente após a volta de Cristo? A, santificação. B, glorificação. C, eleição. Ou D, adoção. A resposta certa aqui, tomar um gole de água para falar que a resposta B, glorificação, será a etapa que acontecerá após a volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que voltará e nós o encontraremos. Uma parousia, certo, Lu? Encontro nos céus. Lembro das aulas do Lu em relação a isso. Sim, é. Quando Jesus retornar, a gente vai ser ressuscitado e glorificado. Amém. Um corpo novo, Lu? É esse corpo transformado, né? Boa. Então cuida direitinho, tô brincando. Tem que cuidar direitinho dele porque ele é templo do Espírito Santo, mas o que tiver de ruim vai dar uma ajustada. Vai fazer a funilaria aí. Boa, Lu. Tem gente que acha que vai ficar mais bonito. Não sei, pode ser que é algo que eu peço a Deus que. Eu mais feio não dá, né? Então. Boa, Lu. 5 e última questão. Conhecer a Cristo, de acordo com Filipenses 3, 10, conduz uma vida sem sofrimento. A. B. Exige que vivamos isolados do mundo. C. Inclui participar dos sofrimentos de Cristo. Ou D. Consiste em ir à igreja todos os domingos, só de domingo. Então, conhecer a Cristo, de acordo com Filipenses 3,10, conduz a uma vida sem sofrimento, exige que vivamos isolados do mundo, inclui participar dos sofrimentos de Cristo, ou D, consiste em ir à igreja todos os domingos. Então, a resposta certa para essa última questão é a C, inclui participar dos sofrimentos de Cristo. Muitos querem somente a parte boa, né? Eu acredito que tudo é bom, desde que, na verdade, temos que entender que tudo é bom e que devemos até nos alegrar nos sofrimentos, né? Assim como o Tiago nos ensina. Então, tem gente que entende que só quer a parte da bênção, né? Só aquilo que vem agregar, trazer valor à sua vida, e não é bem assim. Inclui a vida como um todo e participar das alegrias e também dos sofrimentos de Cristo. Assim, Paulo nos ensina por meio da carta aos Filipenses. Enfim, e aí, acertaram todas? Arrasaram? O pessoal mandou bem, pessoal mandou bem, Alex, mandou bem. Teve uma colinha, né, que eu colei da minha amiga Ana, porque eu não tive tempo de assistir a última aula, então eu confesso que, né, colar, deu uma coladinha, errei uma. Mas esse processo é importante para a gente relembrar, ou para quem não viu também aprender, é uma maneira de resumir a aula anterior, eu acho que é bem legal. Eu não consegui ir lá no YouTube, depois eu vou assistir de novo. Até compartilhei com o Lu. Na faculdade, sempre quando havia revisão de prova, eu fazia o Vale a Pena Ver de Novo, com aquela imagem
que nós assistíamos, lembra aqueles filmes A Lagoa Azul 20 vezes que passava na Globo? Então, eu sempre fazia um resumo com quiz também. Fazia um quiz, perguntas, e sempre a primeira pergunta era em que ano o Palmeiras ganhou o Mundial? Sempre para abrir as perguntas, e aí a alternativa era o Palmeiras não tem Mundial, e muitas vezes eu fui quase expulso da sala por conta dessa brincadeira. Não, eu tô zoando. Tem que ter muita fé para achar que o Palmeiras tem Mundial, né? Mas tinha gente que brigava, tinha gente que falava, não, tem sim, e dava exemplo, falava assim, meu Deus do céu. Bom, vamos ao que interessa, o Palmeiras não é importante neste momento. Em nenhum momento. Em nenhum momento, ali. O Palmeiras não, né? Palmeiras. Muito bem colocado. Cirúrgico, Luciano, você foi cirúrgico. Muito burocrático aqui, hein? Muito burocrático, né? Assim, tá tudo bem, né? Ai, ai, ai. Bom, deixa eu apresentar aqui para vocês. Aí não, né? Que vai ficar bravo. Você é palmeirense, Jaque? Deus é mais. Amém, tá vendo? Se alguém for palmeirense, a gente ora para Deus libertar, não tem problema. Exatamente, sou corintiana. Bom, já estão enxergando aí? Beleza. Bom, vamos apresentar aqui o texto, ou dar continuidade ao capítulo 3, em que o Luciano, na semana passada, ministrou, nos saboreou, aí, nos trouxe essa aula a respeito desse texto, e hoje nós continuamos a partir do versículo 17 até o versículo 21, falando agora de um assunto que o apóstolo Paulo traduz em lágrimas. Como assim, Alex? Traduz em lágrimas. Literalmente, o apóstolo Paulo chora ao abordar este assunto com os filipenses, ali com a igreja em Filipos, sobre algo que incomodava, e novamente ele estava ali abordando esse assunto, porque provavelmente já havia dito em outras ocasiões a respeito dessa situação, destas pessoas que buscavam deturpar o evangelho, a mensagem da cruz. Paulo aqui cita que eles eram inimigos da cruz. Então, esse tema da aula de hoje, o corpo, retrata muito bem aquilo que nós iremos falar hoje. Então, eu gostaria de te convidar a ler o texto para que a gente possa, de alguma forma, já pensar em algumas colocações, e eu quero que você fale, interrompa, mande mensagem, sinal de fumaça, que eu quero ouvir a sua voz e até o seu entendimento a respeito desse trecho, desses 5 versículos que nós iremos ler. Então, Filipenses, capítulo 3, versículo 17 até o 21, diz assim: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando semelhante ao seu corpo glorioso. E aí eu encerro no versículo 21. Então o apóstolo Paulo aqui, meu irmão e minha irmã, está alertando aos filipenses, né, a igreja em Filipos, sobre uma outra classe, um outro grupo de pessoas que estava inserido dentro da igreja e que estava, de alguma forma, deturpando, como eu disse a vocês, a mensagem do evangelho. Estava trazendo ali algumas mentiras
a respeito da mensagem e muitas pessoas estavam se desviando, ouvindo o que essas pessoas estavam trazendo. Então, no primeiro momento, no início do capítulo 3, Paulo está confrontando os judaizantes, aqueles que, por meio das obras, enfatizando que por meio das obras a salvação é alcançada, no início do capítulo 3. A partir do versículo 17, Paulo começa também a abordar a um outro grupo de pessoas que muito provavelmente estava influenciando a igreja que Paulo havia fundado ali cerca de já um tempo, de quase alguns anos ali em Filipos, e essa influência de forma negativa estava fazendo com que os irmãos estivessem caminhando por meios tortuosos. Então Paulo, em lágrimas, ele enfatiza, ele fala novamente a respeito do modo como essas pessoas que estavam inseridas ali estavam deturpando a mensagem da cruz. Os libertinos, né, aqueles que buscavam a satisfação do seu corpo, assim como com o entendimento de que, por meio da salvação de Jesus Cristo, eles não tinham a necessidade de fazer mais nada. Uma vez salvos, eles poderiam viver a vida como eles bem entendessem. Então, eles havia uma compreensão de que, assim como uma noz, né, que o corpo ele era somente uma casca, e a essência era o espírito. E o espírito, como havia sido salvo por Jesus, eles poderiam viver, fazer, deleitar, compartilhar a sua vida de forma desrespeitosa, né? E o apóstolo Paulo vai até trazer o entendimento que havia um orgulho por parte dessas pessoas da forma em relação a como eles viviam. Então não era somente fazer coisas contrárias ou antiéticas ou desrespeitosas, mas eles se vangloriavam, eles se deleitavam no modo com o qual eles viviam. Então esse é o contexto ao qual o apóstolo Paulo inicia, né, ou dá sequência ao versículo 17, abordando este assunto e aí indicando, confrontando, né, na verdade, essas pessoas que estavam ali praticando essas coisas e ensinando essas heresias ao povo de Deus. E aí, um resumo, né, do que nós estamos falando. Então, haviam mestres ali, legalistas, que estavam se infiltrando na igreja em Filipos para deturpar ou enganar esses irmãos que estavam caminhando na fé em Cristo Jesus e que estavam perseverando. Paulo aponta a prática da libertinagem, em que essas pessoas estavam vivendo de forma devassa, de forma a caminhar do modo que eles achavam que era certo, ou o modo que dava prazer, alegria somente, sem se preocupar com as consequências na carne em relação a isso, ou até mesmo aos irmãos que estavam se achegando à fé. Eles entendiam que uma vez que eles haviam sido justificados por Cristo Jesus, eles poderiam viver sem limites éticos ou morais, e provavelmente esse grupo de pessoas era composto por gentios, assim como os judaizantes era composto por pessoas que tinham essa raiz judaica, né, assim dizer, em relação à religião. Esses libertinos, essas pessoas que tinham essa conduta, provavelmente era composta por gentios, ou aqueles que não eram da fé, não caminhavam em Cristo Jesus e que provavelmente se converteram após aí a conhecer a Jesus. E aí no verso 17, trazendo aqui as palavras do apóstolo Paulo, ele apresenta a sua introdução aqui acerca desse versículo, trazendo o exemplo que deve ser seguido. E para muitos, ao ler o versículo 17, pode se questionar pelo modo como Paulo se coloca, né, a seguir o seu exemplo. Então, para muitos podem pensar, não, mas eu só devo seguir o exemplo de Cristo. Mas eu queria deixar muito claro que Paulo estava colocando a sua posição, colocando a sua convicção e se apresentando como exemplo para trazer um contraste.
para que as pessoas deixassem de seguir os maus exemplos, exemplos de pessoas que estavam vivendo a vida à torta e à direito, sem dar satisfação nenhuma a ninguém. Paulo se coloca como exemplo para que esses irmãos pudessem, de alguma forma, olhar para o seu modo de vida, e aí ele se coloca, se apresenta aos irmãos para que sigam o seu exemplo, ou também o exemplo daqueles que foram apresentados. Então não há um traço de arrogância no discurso de Paulo, porque Paulo está confrontando o exemplo dessas pessoas que estavam vivendo de forma libertina com o exemplo daquele que perseverava em Cristo Jesus para viver conforme a vontade do Senhor. Então aqui é um contraste, né? Muitos, eu já li muito, já li e ouvi algumas pessoas dizendo algumas coisas até erradas em relação a esse texto, mas o exemplo aqui do apóstolo Paulo é um contraste, é um contraponto, né? É uma provocação para que esses irmãos pudessem olhar para Paulo, o exemplo de Paulo, a sua perseverança, a sua conduta no evangelho em perseverar em Cristo Jesus, em meio a um mundo em que nós vivemos, e assim como o mundo que eles viviam, né? A gente, às vezes, reflete, eu não sei se você já refletiu sobre isso, você já parou para pensar o quão era complicado o contexto em que Paulo vivia? Não é somente a gente pensar nos dias de hoje, mas hoje tem internet, hoje as coisas são mais fáceis, mas o tempo de Paulo era muito complicado também. No tempo de Paulo haviam muitas divisões em relação à religião, havia uma perseguição por conta do império, então existiam diversas questões que também dificultavam a propagação do evangelho, mas Paulo se coloca como exemplo para que as pessoas pudessem olhar para Paulo e enxergassem não somente em Paulo, tá? Mas assim como foi apresentado Silas, Timóteo, Epafrodito, que perseveravam no evangelho de Jesus, e as pessoas deveriam seguir os bons exemplos que estavam ali. Haviam maus exemplos? Sim. Haviam maus exemplos dentro da igreja, mas a ideia aqui que Paulo apresenta é que eles pudessem olhar para esses irmãos de forma piedosa, para que eles pudessem olhar o exemplo, a conduta, a forma de falar, a forma de tratar o outro, a forma de servir a igreja e tomar isso como algo para a sua vida e continuar desse ponto ou desse modo. Então, aqueles que andavam de acordo com a palavra, de acordo com a vontade do Senhor Jesus, é isso que Paulo confronta aqui os irmãos. E é muito bom ter um exemplo, não é verdade? Da mesma forma como Paulo colocou, existem grandes irmãos em Cristo, irmãos próximos, irmãos que nós não conhecemos pessoalmente, mas que são exemplos, né, de piedade, de busca ao Senhor, de perseverança, e que também nós podemos nos espelhar. Né? Também nós podemos olhar para essas pessoas e dizer, poxa, eu vejo Cristo por meio dessa pessoa, eu vejo Cristo nessa pessoa, então eu posso perseverar, eu posso continuar a me alegrar, a ter a esperança, porque eu vejo ainda num mundo que nós vivemos, um mundo dominado por muitas coisas ruins, pessoas que ainda perseveram. Né? São os 7.000 que estão escondidos ali, né? Assim como os profetas que muitas vezes acreditavam caminhar sozinhos, mas Deus sempre tem aqueles que continuam perseverando, e isso alegra o nosso coração. Por mais que a igreja passou por muitos momentos na história, sempre houve um grupo ou pessoas que perseveravam em acreditar, em propagar essa mensagem, e isso alegra o nosso coração muito. Continuando esses versículos, se alguém... Fala, Lu. Não, duas coisas que me chamaram a atenção na sua explanação, que eu achei bem interessante. Primeiro, essa questão de que era interessante que a gente tinha... não era uma única heresia que tinha na igreja de Filipos, né? Então tinha, por um lado, o extremo dos judaizantes, que queriam que você fizesse uma série de coisas, estabelecia uma série de regras que você tinha que cumprir, entre elas a circuncisão, e exigiam essa obediência externa. E, por outro lado, tinha a galera do tudo pode, tudo vale, faz o que quiser,
Então, esses extremos são muito perigosos, né? O evangelho ele é um caminho de equilíbrio, né? Jesus nos propõe um caminho de liberdade com responsabilidade. Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, uma coisa que me chamou a atenção. E a outra, essa questão do Paulo, alguns acharem que Paulo parece arrogante, eu acho fantástico como Paulo era um excelente escritor, né? Porque ele vai construindo a Epístola dos Filipenses de um jeito que só quem lê de maneira desatenta é que acha isso. Porque ele, no capítulo 2 ele apresenta que a nossa atitude tem que ser semelhante à de Cristo, que se esvaziou a si mesmo. E aí Paulo começa a apresentar, depois que ele apresenta Epafrodito e Timóteo ali, ele começa a mostrar o processo de esvaziamento dele. Olha, o que eu conquistei não vale nada, eu considero esterco, para mim o que vale é seguir a Jesus, eu quero ser encontrado em Jesus. Então ele se esvazia para ir só depois de esvaziado dizer, ó, sigam o meu exemplo. Perfeito. E aí quando ele fala sigam o meu exemplo, que ele fala aí no versículo 17, que ele diz que a gente tem que seguir de acordo com o exemplo que eles deixaram. Que exemplo, pessoas que vivam de acordo com o exemplo que eles deixaram, que exemplo era esse? O exemplo de Jesus lá do capítulo 2, que se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo. Então parece que ele está apontando para ele, mas ele está sempre apontando para Jesus aqui. Então eu acho fantástico. Deus escolheu alguém que era extremamente capacitado para escrever. É claro que o Espírito Santo inspirou Paulo, mas é Paulo construindo a narrativa de uma forma que não deixa dúvida. Ó, ele se esvaziou primeiro para poder falar isso. Então não é orgulho. Ele já demonstrou que não tem orgulho de nada. Ele está nos orientando sem essa arrogância que, para quem lê só esse trecho, acha que tem. Acho muito louco, muito louco. Perfeito, Lu, perfeito, porque ele mesmo coloca, tipo, ele enquanto carne, né, ele poderia, de alguma forma, enquanto carne, ter esse reconhecimento, mas ele prefere se esvaziar e nos textos, né, nas cartas, ele se diz como o pior dos pecadores, né? E aí Paulo apresenta aqui colocando Cristo ali no capítulo 2 como evidência, e ele como segue o exemplo de Cristo, que os irmãos sigam o seu exemplo e não o exemplo dos libertinos. Perfeito, Lu. Diga, Aninha. Desculpa, é que eu falo com o Luciano sem microfone, aqui eu tô achando que vocês estão ouvindo também. Ai, que engraçado. É isso que o Luciano falou no começo, né, dessas duas colocações. Uma exageradamente seguindo os legalistas e o outro mais tudo pode. Até hoje a gente vê igrejas assim, né? Por mais que você tenha igrejas que tenham doutrinas e tudo mais, existem aquelas pessoas que não levam o evangelho a sério, acham que já fui salvo, agora o mundo me pertence e acabou. Isso daí é coisa do céu, que é da terra, eu tenho que viver aqui. E essa questão dos mais rigorosos, que também não funciona, porque você vive de aparência, né, e a vida mesmo não existe. Bom, mas isso é importante para as pessoas terem essas regras, que coisa estranha, né? Isso é uma escravidão, você ter que depender de algum tipo de... Onde a gente estava falando isso na célula de casais, né? Como as igrejas gostam de fingir que estão seguindo regras. Dá uma sensação de bem-estar, ou até de, eu estou fazendo o que agrada a Deus. Mas Paulo, na verdade, ele vai muito mais profundo, né? É uma identidade com Cristo, é um conhecer a Cristo. Vai muito além de qualquer estilo de vida que a gente conhece, é algo muito mais que realmente só o Espírito Santo revela, né? Então, que a gente repense a nossa vida cristã, se realmente está parecida com Cristo ou está muito longe, muito parecido com o que as igrejas falam que tem que fazer. Perfeito, Aninha. Há uma imposição daquilo que nós devemos ou não devemos fazer, essa distinção, essa dicotomia, né? Do santo e do profano, do pode e não pode. Se você faz, você está indo em direção e você é merecedor, né? Parece que você ganha ali um selo, um carimbo de parabéns, você é mais santo por você
ser dessa forma e não de outra, né? Se você escutar música do mundo, e se você só escutar o gospel, se você fizer isso ou não fizer aquilo, se você assistir filme assim ou assado, eu acho que o cristão maduro, ele ultrapassou, né, esse entendimento. Ele sabe que aquilo, o que pode, o que não pode, o que agrada e o que não agrada, aquilo que edifica ou não edifica. Isso é nítido, não precisa você taxar algo para você chegar num patamar e numa posição, né? Então, acho que é um desafio. Ainda vivemos em tempos assim, em relação a determinar o que pode ser feito e o que não pode, as exigências, né, de determinados lugares, e isso atrapalha a mensagem. Porque uma vez a pessoa se frustrou em relação àquilo, muitas vezes ela até sai, ela é expulsa. Eu lembro eu trabalhei com uma moça que ela, não lembro qual, eu acho que era adventista agora, eu não lembro se era, acho que era Testemunho de Jeová, mas ela disse para mim que ela participava desse grupo, e aí por ela ter se separado, porque ela tinha problemas com o marido era agressivo, e aí houve uma questão, ela se separou, ela foi excluída do grupo. Foi excluída do grupo e, assim, por conta de uma situação, de uma regra, lógico, o contexto ali, não vou entrar no mérito, mas a situação é muito complicada. Determina algo, a pessoa tem que ver daquele jeito, senão ela é expulsa. Do outro lado também, né? Vive de qualquer jeito, faz o que você quiser. Hoje tem os pastores os coaching, né? Os teólogos coaching, os pastores coaching, o cara continua safadão, e tem o pastor dele lá, o cara continua fazendo, cantando, vivendo na libertinagem, e tem lá as pessoas que estão ali aconselhando ele de forma errônea. Então, muito complicado esses dois lados aí, como o Lu também colocou. E aí, pessoal, o apóstolo Paulo, a partir do verso 18, ele apresenta aqui 6 condutas desse grupo de pessoas, né, desses libertinos, da libertinagem, aqueles que eram adeptos à libertinagem. E dentre essas 6, ele apresenta a partir do versículo 18, dizendo aqui, né, vou ler: pois como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito, pois como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. Então, Paulo, no versículo 18 aqui, ele enfatiza em que haviam muitos caminhando entre a igreja, dentro da igreja, com esse tipo de pensamento. A igreja que havia sido fundada pelo apóstolo Paulo, já há alguns anos, havia se confrontado com esse grupo de pessoas aí que buscavam essa exigência da lei, mas também esse grupo de provavelmente gentios em relação a viver de qualquer forma e que influenciava os discípulos. Eram inimigos da cruz. Por quê? Porque eles pregavam, eles viviam uma mensagem diferente da qual o apóstolo Paulo havia pregado e continuava pregando. Eles não queriam crucificar a carne, mas queriam viver de forma à torta e à direito, né? Eles eram inimigos da mensagem do se abdicar, do abrir mão daquilo que você quer pela mensagem, pela cruz, e não pelo somente, né, pode ou não pode, mas entender que aquilo não agradava ou não condizia mais com a vida que ele estava vivendo a partir daquele momento. Uma vez que nós conhecemos a mensagem da cruz, a nossa vida ela é transformada, a nossa vida ela é mudada, ainda que gradativamente, né? Eu sempre gosto de lembrar que nos converter, ou, né, ser convertido, conhecer a Jesus ou ser conhecido por Jesus, não é algo que, igual videogame, né? Que você está caminhando, você pega um poder lá, uma bolinha, um
uma magia, um poder, e a sua vida se transforma imediatamente. Existe uma construção, existe uma caminhada, um conhecimento. E a partir do momento que nós temos intimidade com Cristo, nós descobrimos que muitas coisas que habitam em nós, ou coisas que nós fazemos que não agradam ao seu coração, não agradam ao coração de Jesus. Então, que essas coisas precisam ser mudadas, retiradas, transformadas. E essa mensagem é a mensagem com a qual essas pessoas haviam se deparado, e elas preferiram entender que uma vez que Cristo havia alcançado, havia oferecido o seu corpo como sacrifício, eles não precisavam mais fazer isso. Se Cristo já fez o sacrifício, eu posso viver da forma como eu tenho que viver, e o potencial da minha carne, né? Aquilo que eu consegui fazer com o meu corpo, eu posso fazer, porque o Espírito, Jesus já cuidou. Então Paulo denuncia essas pessoas como pessoas inimigas da cruz de Cristo, da mensagem do crucificar a sua carne. E aí no versículo 18, o próprio apóstolo diz que o destino, na verdade no versículo 19, né, o destino dessas pessoas é a perdição, ou a palavra traduzida, né, do grego, a destruição. O término, o desfecho dessas pessoas é a destruição, não a destruição somente em vida, mas a destruição eterna. Essas pessoas não passariam ilesas, né? Vivendo da forma como elas estavam vivendo. O apóstolo Paulo denuncia essas pessoas, dizendo que eles são inimigos da cruz e que o destino deles é a perdição, ou a destruição eterna, ou o distanciamento, ou o sofrimento eterno a respeito das coisas que eles estavam fazendo e da mensagem que eles estavam pregando, da forma como eles estavam falando e do modo como eles estavam vivendo. Então, as consequências, muitos acreditam, né, que vão viver sem que haja consequência. Não, eu posso viver da forma como eu quero e eu não dou conta a ninguém. É isso que as pessoas vivem, dizem ao escolher esse estilo de vida. Elas estão dizendo, não, eu não preciso dar conta da minha vida para ninguém. A minha vida cabe às minhas regras ou às minhas escolhas. Isso não é uma verdade que eu posso adotar e não sofrer as consequências. Não. Se eu tomo esse tipo de atitude ou tenho esse tipo de certeza, eu não posso me esquivar das consequências. É um paralelo muito com a nossa vida. Eu não posso viver uma vida alimentar desregrada ou de qualquer jeito e fugir das consequências. Eu estou assumindo uma responsabilidade que pode ser que seja imediata o resultado ou pode ser que venha a longo prazo. É igual fatura de cartão de crédito. Quando você está diante de uma loja, você vai fazer uma compra, você vai lá passar aquele bendito borrachudo, o cartão está até envergado, e naquele momento você não sente a diminuição do seu valor, né? Do valor que você possui. Mas um momento, aquela fatura ela vai chegar e aí você vai se lembrar de todas as coisas que você fez e a consequência que você vai ter que arcar por conta da sua decisão que aconteceu algum tempo atrás. Então, é o destino que o apóstolo Paulo está dizendo a esses que vivem dessa forma. Então, é a forma como eles vão receber aquilo que eles mesmos plantaram. Então, é impossível, dentro de uma analogia de agricultura, aquele que planta uma semente e espera colher outra. Então, aquele que planta jiló vai ter que colher jiló. Aquele que planta limão não pode plantar limão esperando que dê morango. Não. A pessoa que faz isso já tem essa expectativa daquilo que ela vai receber. Diga, Aninha. Alex, a gente estava falando sobre essa questão de dicotomia, né, das igrejas terem dois extremos atualmente. Mas você falando sobre a crença desse pessoal é algo que não dá nem para a gente imaginar, né? Porque esse evangelho que nós temos hoje, um evangelho que passou por 2000 anos de transformação. Por mais que a gente tenha a questão do Espírito Santo atuando, a gente sabe que a sociedade mudou, a cultura mudou, né? E eu não consigo nem imaginar o que era isso, para Paulo estar com essa revolta tão grande
devia ser algo assim de uma influência muito grande na sociedade, essa visão que eles tinham, né? De você fazer algo que, assim, como que eu posso ser mais clara? Você está, nossa, eu não consigo vir, não vem a palavra, disseminando. Você está disseminando uma crença que está indo totalmente contra os valores de Cristo. E isso devia estar sendo aceito ali naquele meio, né? Era um povo que tinha, assim, uma influência grande. Eu acho que a religião devia ter grande força, né, nessa época. E eu não consigo nem imaginar o que é isso, o que é esse tipo de pessoa que com a alma salva faz o que quer. Porque na nossa mente, fazer o que a gente quer hoje é assim, beber, sair, eu sou crente, não posso fazer essas coisas. Mas eu acredito que nesse tempo era algo muito mais profundo, muito mais, assim, um estilo de vida, né, para estar sendo tão criticado assim. Eu não consigo nem imaginar que tipo de crença era essa. O Luciano vai falar alguma coisa, vamos ver se ele me esclarece mais alguma coisa. Bem Não, colocado. acho que Não na pode falar. verdade, assim, o que eu queria falar é que, assim, a gente, trazendo um pouquinho para os dias de hoje, né, Paulo deixa bem evidente que o problema estava dentro da própria igreja, né, que essas, vamos chamar assim, falsas doutrinas, ou essa visão distorcida do evangelho, estava dentro da própria igreja. E às vezes eu fico pensando na igreja hoje, né, e talvez os irmãos lá de Filipos também pensassem assim, a gente fica procurando tanta situação fora da igreja, né? Olha, a gente vive num sistema que está contra os valores do reino, que é normal, né? Porque não tem o Espírito Santo, é normal que seja contra os valores do reino, que está impactando a vida das nossas crianças, das nossas famílias, e o problema está dentro da própria igreja. A heresia, o que está conduzindo as pessoas para a perdição, não é o que vem de fora para dentro, é o de dentro para fora. Né? Então, o Paulo deixa evidente para a gente que esses problemas não são um problema da sociedade, porque a sociedade vai ter problemas mesmo, a sociedade não conhece a Jesus, não se relaciona com Jesus, então sem ter o Espírito Santo é impossível viver de acordo com os valores do reino. Mas Paulo está falando que o problema é dentro da própria igreja, tem gente na igreja que está conduzindo pessoas à perdição. E aí é interessante, Paulo não fala de quem está fora da igreja, que vai para a perdição. Paulo está falando de gente de dentro da igreja que acha que é salvo, que está falando coisas para pessoas que não tem nada a ver com o evangelho, mas que está convencendo pessoas, mas que está fazendo pessoas agirem daquela maneira, tá? E que essas pessoas vão para a perdição. É curioso a gente pensar nisso, né? A gente tem muito na igreja evangélica hoje, brasileira, essa busca por inimigos externos, essas teorias da conspiração que a gente cria, né? Que a vacina é eu não sei o que da besta, a gente precisa exigir os valores cristãos das pessoas lá fora, os valores cristãos têm que estar na Constituição, e não é um negócio que a gente tem que cuidar dentro da gente, vai comendo por dentro, né? Esse é o perigo. A gente está muito olhando para fora do que pode, entre aspas, contaminar a igreja porque vem de fora para dentro, e o problema é de dentro para fora, né? O próprio Jesus fala, né, quando ele diz que não é o que sai da boca que não é o que entra pela boca que destrói o corpo, mas é o que sai, né? Porque sai do coração. Então a gente precisa tomar muito cuidado, a gente fica olhando muito para fora, nesse sentido dos problemas da igreja estarem relacionados muito com situações externas, e os maiores problemas estão relacionados a situações internas, né? Para quem é da área da administração, a gente faz análise SWOT só olhando para fora, só para ameaças e oportunidades, para ameaças e oportunidades que são externas, mas não olha para pontos fracos e pontos fortes. Né? A gente não olha para o que a igreja está errando, porque a igreja está pecando e o que está levando as pessoas para a destruição. É muito, muito. Parece algo muito, muito atual o que Paulo está escrevendo. Perfeito, Lu. Na sua fala eu peguei alguns insights, né? Quando você fala dessas pessoas que estão dentro. Paulo, em lágrimas, diz que são muitos. Né? E aí a Ana falou assim, Alex, pensar como isso estava acontecendo. E pensar que isso estava acontecendo não de uma forma isolada,
né? Não era uma laranja ali que estava... Não, eram várias laranjas que estavam apodrecidas, que estavam contaminando um grupo, e é o que estava acontecendo dentro, como o Luciano falou. Era algo que estava que Paulo estava confrontando, estava indicando, sinalizando o que estava acontecendo dentro da igreja. Quando o Lu brilhantemente falou, não era uma influência de fora. Vocês estão olhando para as festas que estão acontecendo, vocês querem... Não, é algo que está acontecendo dentro da igreja. É que travou aqui o meu. Fala, Joyce. Bom dia a todos. Então, eu ouvindo a Ana, o Luciano, desculpa, e me veio uma coisa na minha mente, né? Quando eu fui... Desculpa, gente, que a minha asma, ela tá atacada, tá? Me veio uma coisa quando eu fui para Roma, e aí eu visitei a suposta prisão de Paulo, né? E quando eu entrei naquele lugar, não por religiosidade, né, mas por conhecimento. E assim, você não pode entrar, não pode pisar nada, não tocar nada. Então é como se fosse uma ponte e você fica ali. E assim, eu agradeci a Deus porque eu pude entrar ali sozinha. Não tinha muita gente, então eu entrei ali sozinha. E eu fiquei olhando aquelas paredes, aquele lugar, e veio na minha mente uma coisa assim muito forte, mas muito forte que eu não sei explicar. No sentido de como que a gente liga para coisas tão banais, como vocês disseram, né? As coisas fora da igreja, enquanto o Paulo estava ali tão intenso, tão assim diante de Deus, tão perto de Deus e servindo ele de uma tal forma que a gente não sabe explicar, como a Ana disse, né? Era uma coisa além do que a gente imagina, porque as coisas, elas são difíceis nesse momento para a gente, mas a gente acha que estão difíceis, né? Por não ter vivido naquela época. E aí eu fico pensando, ouvindo tudo isso, toda essa passagem de Paulo, todas essas questões que ele viu, que ele passou, como é intenso fazer parte mesmo, ser amigo de Cristo, estar com Cristo, fazer a obra de Cristo. E naquele momento eu chorava, mas eu chorava tanto, e eu me sentia assim, pequena, eu me sentia uma das piores pessoas da face da terra, de tão snob, ou então descrente, infiel, né? Eu não sei, é um sentimento que eu gostaria de passar por você, a minha experiência que quando eu cheguei lá e vi aquela coisa, aquelas paredes, né, o jeito que ele supostamente vivia, o lugar suposto, né, que ele foi preso, como que ele foi preso, aonde ele dormia, onde ele ficava, e fazendo essa obra, sabe, tendo tanta fé, tanto gosto, tanto avivamento, tanta vontade de servir ao Senhor. É isso que eu queria falar. Nossa, Joyce. Na sua fala também, eu fico só pegando os insights aqui também. Muito essa visão de Paulo preso, apontando e confrontando esses irmãos que estavam dizendo que estavam seguindo o evangelho que estava levando Paulo preso. E eles dizendo que era o mesmo evangelho que dava a opção deles viverem de qualquer forma, um dos dois lados estava errado. E com certeza o lado dessas pessoas que não entenderam a mensagem da cruz e esse esvaziamento, né? Não era aquilo que Paulo queria. Você acha que Paulo, por si só, enquanto ser humano, gostaria de ser confrontado, açoitado? Claro que não, enquanto ser humano, mas ele sabia que não era a vontade dele, mas a vontade de Deus. E eu lembrei, eu até compartilho com vocês um CD, algum single, na verdade, alguns singles que foram lançados do Marcos Telles, chamado Amado Timóteo. É um sermão cantado, ele lê o texto, ele canta músicas relacionadas a esse momento de Paulo,
ao momento que Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, que supostamente é a última carta que ele escreveu, pedindo a Timóteo que traga seus livros, ali uma coberta, o evangelho que tirou muitas coisas de Paulo, mas que para ele isso não queria dizer nada. Mas o contraste, né? Enquanto Paulo, pregando e dizendo essas coisas, estava preso, estava sofrendo por esta mensagem, outros dizendo que seguiam a essa mensagem, mas escolhiam viver de qualquer forma. Muito, nossa, que insight maravilhoso. Obrigado, Joyce. E aí, continuando com o confronto de Paulo a estes, né, esse alerta de Paulo a esses irmãos, Paulo indaga esses irmãos dizendo que o ventre dessas pessoas, o Deus deles, na verdade, é o ventre, né? E aí, quando fala de ventre, fala os apetites do corpo. Aquilo que o corpo busca e venera, os esforços e as intenções. Aquilo que o coração almeja e aquilo que domina. Eu acho que a melhor palavra que define essa questão do Deus aqui com D minúsculo é o que domina o coração do homem. O coração dessas pessoas era dominado por aquilo que eles sentiam desejo, sentiam vontade. É que Paulo está batendo forte na questão sexual, na forma libertina com a qual eles achavam que deveriam viver. Mas não somente isso, mas a forma também que Paulo está duramente aqui expondo essa verdade, o estilo de vida que essas pessoas viviam, ao estilo de vida de não se reportar a ninguém, ao de fazer das suas escolhas aquilo que é certo. As minhas regras, ao meu estilo de vida, e aí colocando até a fala do Lu, que estava dentro da igreja. Quando alguém que está fora da igreja tem esse tipo de discurso, nós entendemos. Porque essa pessoa não tem um Kyrios, não tem um Senhor. Mas nós que temos um Senhor e um Salvador, nós temos esse respeito, esse entendimento, essa compreensão, esse temor acerca daquilo que Jesus nos ensinou e que os apóstolos e que os discípulos nos ensinaram por meio das Escrituras, que não é a minha vida. Então, a escolha, a decisão de Paulo sofrer era por uma mensagem que era muito maior que a sua vida. Era uma mensagem que ele carregava que era muito maior aquilo que ele já tinha sido enquanto religioso. Porém, Paulo está denunciando que o Deus dessas pessoas eram os seus apetites, a sua vontade, os seus esforços. Eles diziam, não, eu tenho que fazer o que eu quiser, da forma que eu bem entender, com aquilo que eu acho que é meu. Mas mal eles sabem que nada é nosso. Que nós estamos aqui, de alguma forma, usufruindo, de alguma forma, apenas compartilhando. E eu fico vendo essas pessoas, né, trazendo um parênteses aqui, acumulando e guardando e venerando seus corpos e cultuando os seus corpos de algo que muitas vezes a intenção não é pecaminosa, mas quando domina o pensamento e o coração da pessoa, isso passa a se tornar um Deus para ela. Como pessoas que cultuam o seu corpo ou cultuam as suas posses, os seus bens, filhos, maridos, coisas, e tornam o Deus deles determinadas situações. E é o confronto de Paulo para aquele momento, mas também é o confronto de Paulo para a nossa geração. Né? O que tem sido hoje o Deus da nossa geração? Será que são políticos? Será que é um esquema organizado que para nós é algo que está acima muitas vezes da própria vontade de Deus, da palavra de Deus? E há um confronto que nós precisamos refletir também. Será que existe algo na minha vida que hoje tem tomado o meu coração, dominado o meu coração, que está de confronto com a palavra de Deus? Então, é algo que nós precisamos nos refletir, nós precisamos refletir constantemente. E o pior disso tudo não era viver dessa forma. Paulo confronta porque, além disso, eles se gloriavam. Eles se gloriavam daquilo que é vergonhoso, como está no versículo 19.
o destino deles é a perdição e o seu Deus é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Além de praticar e viver de forma vergonhosa, eles se vangloriavam da sua conduta imoral. Eles achavam que aquilo que eles estavam fazendo estava de encontro com a mensagem da cruz, e eles faziam isso de forma aberta, provocando a muitos a viverem também dessa forma, de não seguirem o exemplo daqueles que foram apresentados por Paulo ou do próprio Paulo, mas daqueles que estavam vivendo de forma torto e direito. E eles se vangloriavam, e um contraste também muito grande com a nossa geração, né? Com o nosso momento, com o momento que nós vivemos. Tem pessoas que se vangloriam das coisas que acham incorretas de uma forma esplendorosa. A pessoa faz algo errado e compartilha, e hoje as redes sociais é uma janela, uma vitrine, né? A pessoa vive de uma forma incorreta e acha que aquilo é o certo, que as pessoas devem fazer daquela forma. E o pior é que isso acontece dentro da igreja. Como eu disse, nós não nos impactamos quando aquilo vem de fora, porque a gente sabe que o mundo é mau, quem é o senhor deste mundo, mas nós, enquanto igreja, nos espantamos quando as pessoas que estão na igreja compartilham e se alegram dessas coisas, de mensagens que são vazadas, de situações que são compartilhadas, ou até mesmo de atitudes que são postadas, e uma forma de se vangloriar em relação àquilo que está acontecendo. Exemplos de pessoas que morrem e que as pessoas se alegram por conta de alguém que morreu, de alguém que deveria morrer, de alguém que teve o CPF cancelado. Eu acho que isso é um absurdo. E as pessoas se vangloriam e se deleitam sobre essas coisas. E é isso que me deixa mais indignado. Diga, Aninha. Liberdade é poder escolher, né, Alex? Você estava falando sobre toda essa situação e eu lembrei daquele versículo que Paulo fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ninguém é mais livre que o servo de Deus, porque se você pode escolher negar essas coisas que o mundo esfrega na tua cara, se você tem condições de pensar a respeito, você é o ser mais livre que existe. Né? Então, isso é lindo, maravilhoso, é um privilégio que nós temos. Escolher não viver esse valor do mundo. Como você está falando aí, quando a gente vê o crente fazer isso, onde está o poder dele de escolher ser diferente desse mundo, de escolher valores diferentes desse mundo? Ele não está mais conseguindo escolher. Quando você não consegue mais escolher, você já está escravizado. Né? Então, a gente precisa se libertar dessas algemas e viver mesmo essa liberdade que Deus tem para nós, de não viver nesses padrões. Você falando, eu lembrei de um exemplo que eu escutei. Um jovem postou acho que no stories dele, não sei. Ele fez uma competição com os amigos dele. Ele era crente, os amigos não. E ele fez uma competição a respeito de pornografia. Ele fez essa competição dizendo que eles não deveriam... Fizeram uma aposta que eles ficassem uma semana sem ver pornografia e falar palavrão. E aí eles conversando ali, falando, passando as semanas, eles falavam para ele: olha, eu não consegui, hoje eu falei algum palavrão, vi pornografia e tal. E tipo assim, ele estava confrontando, né, esses amigos, dizendo assim: vocês se dizem livres, mas vocês não conseguem se ver fora dessa situação, porque vocês são escravos de alguma forma dessa situação. Né? Então ele traz esse exemplo dizendo que essa liberdade é uma escolha que nós devemos fazer e é uma escolha que não deve nos escravizar. Que é o que as pessoas não entendem, que elas muitas e muitas vezes são escravizadas por um tipo de conduta, por um tipo de situação, que elas acreditam que elas são livres para escolher, mas na verdade não são. É igual a pessoa que fala que pode... não, isso aqui eu paro a hora que eu quiser. Né? Tipo, eu fumo, eu utilizo alguma droga, não, eu paro a hora que eu quiser. Mas se a pessoa fala, não, eu quero parar, não, ela não consegue, porque ela está escrava daquela liberdade que ela mesma disse que era uma liberdade. Então, é uma construção que Paulo aqui confronta a igreja em relação a isso,
para que essa vanglória, essa alegria. A Ana colocou: mentira não consegue ser feliz dentro dos padrões do mundo. Exatamente. Que felicidade é essa? Que você está sempre buscando mais uma vez, mais uma festa, mais uma aventura. Não existe plenitude nessa felicidade que o mundo proporciona. É sempre mais alguma coisa. Mais um desafio, mais uma loucura, mais uma festa, mais um risco. E aí não há uma felicidade. É igual aquele rapaz que faleceu naquele incidente que ele caiu lá do prédio. Sempre uma aventura a mais. Não havia felicidade com a sua esposa, mas ele precisava de algo a mais para ser feliz. Mas que felicidade é essa? E o problema é que se tivesse dado certo, ele provavelmente se vangloriaria daquilo que ele fez, como muitos outros fazem, e como muitas vezes a gente já em algum momento fez ou faz, que isso deve confrontar o nosso coração, e essa alegria deve ser no Senhor, que é aquilo que Paulo está dizendo. E aí ele, na última abordagem aqui que ele faz a esse confronto, ele diz que essas pessoas só pensam nas coisas pertencentes a este mundo. Ainda assim que as coisas pertencentes, grande parte dessas coisas não são pecados em si, como comer, como beber, como se divertir, essas pessoas estão presas somente a essas coisas. Essas coisas, essas circunstâncias, essa felicidade domina o pensamento dessas pessoas. E elas querem viver ao máximo. Elas querem experimentar o máximo, o limite da vida. Essa geração, eu falo essa geração porque a minha geração, ela tem a tendência a descobrir qual o limite das coisas. Não, qual o limite da bebida? Eu quero beber até eu entender que eu cheguei no máximo. Eu quero comer, eu quero viajar, eu quero vivenciar a experiência sentimental ao máximo que eu puder. Ter 1, 2, 3 parceiros para sentir o máximo de prazer, o máximo de amor. Só que é algo que está voltado para a necessidade que domina o coração dessas pessoas. Que é algo contrário àquilo que Paulo ensina e prega, compartilha, para que as pessoas vivenciem essa alegria em Cristo. Não nas coisas que este mundo pode oferecer. Não nas coisas que as circunstâncias podem nos dar, mas aquilo que eternamente nós temos em Cristo. Então, Paulo faz esses 6 confrontos a esse grupo de pessoas inserido dentro da igreja que está desviando, fazendo discípulos desse tipo de discurso num volume muito grande. E aí, em contrapartida, ou indo na direção, Paulo adota um discurso de esperança no versículo 20 e o versículo 21, onde ele sinaliza, em contrapartida, ou contraste, ou fazendo ali um contraponto a essa cidadania, ou a almejar dessas pessoas em relação a este tempo. Paulo está olhando para a nossa cidadania que está no céu, né? Em contraste com a preocupação que essas pessoas tinham com a vida terrena, Paulo aponta para a cidadania do céu, para aquilo que Deus preparou para nós, para aquilo que Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, nos permitiu vivenciar, que é essa vida nele. Não essa vida somente olhando as preocupações que nós temos aqui. E é uma verdade que nós temos que viver. Enquanto nós estivermos aqui, nós teremos lutas e dificuldades. Eu não queria falar isso para não te desanimar, meu irmão, minha irmã. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós teremos lutas e dificuldades. Mas não é algo eterno aqui, né? Esse sofrimento, essa angústia. Não é uma fotografia que você vai olhar e vai dizer, não, isso nunca vai mudar. Nós temos que ter a nossa esperança em Cristo Jesus. A nossa esperança de que algo muito maior que o nosso conhecimento, o nosso sentimento, aquilo que temos ou não temos, foi comprado, foi adquirido, foi pago em nosso favor. E desse mesmo céu em que nós esperamos e temos a nossa esperança, virá o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a nossa esperança está em Cristo, não está em nós, naquilo que podemos fazer ou não.
mas está no Senhor Jesus. Está naquele que pagou o preço por nossas vidas em detrimento daquilo que nós havíamos feito. Então é a abordagem da nossa, do nosso aguarde, do nosso Salvador, do nosso Senhor. Eu não preciso lutar com as forças das minhas mãos. Porque ainda que nós estejamos nesse mundo, ainda nós teremos dificuldades. Nós teremos situações contrárias a enfrentar. E aí Paulo sinaliza que assim quando Cristo descer, os nossos corpos, e aí trazendo o tema, né, da nossa aula de hoje, eles serão transformados para desfrutar plenamente a nossa cidadania celestial. E por quê? Porque enquanto estamos nesse corpo corruptível, que ainda é voltado à tendência do pecado, das coisas pecaminosas, um corpo que adoece, um corpo que tem um prazo de validade, um corpo deficiente em si, ele será transformado para a honra e glória do Senhor Jesus. Então é a esperança que Paulo nos apresenta acerca da nossa pátria, do nosso objetivo e o nosso foco principal, que nós devemos se abdicar, sim, daquilo que é vontade do pecado para fazer a vontade de Deus, sabendo que dos céus virá o nosso Salvador, porque quando ele vier, o nosso corpo será transformado para desfrutarmos plenamente da nossa cidadania celestial. E eu gosto de abrir um parênteses aqui, aqueles que leram as Crônicas de Nárnia ou que ainda não leram, por favor, leia as Crônicas de Nárnia. Vou dar um spoiler aqui, mas a resolução de que o C.S. Lewis faz no final do livro a respeito da transformação daqueles que passaram dessa vida para outra, com a esperança no Senhor, chegaram num lugar lindo e maravilhoso, que eu imagino a forma como ele descreve, lógico, muito simples diante da grandiosidade que isso deve representar, mas eu acho muito linda a forma como ele coloca na batalha final, muito bem, Lu, essa apresentação que ele nos dá a respeito daquilo que Deus tem reservado para nós. Nós não conseguimos imaginar, nós não conseguimos compreender, talvez nós tenhamos apenas flashes, luzes da grandiosidade daquilo que Deus tem para nós. Então Paulo não está dizendo para corrermos uma corrida só por correr, mas que em Cristo Jesus nós temos a certeza de algo muito maior, da esperança que está em Cristo, que nos salvou e nos alcançou. Então, essa é a esperança que nós devemos crer, e esse é o motivo pelo qual nós devemos viver a nossa vida em Cristo, e não para satisfazer os desejos do nosso corpo, fazer os desejos do nosso coração, somente olhando para aquilo que nós podemos receber daqui deste mundo. Né? O Lu colocou uma situação na semana passada que eu achei fantástica. A meritocracia. A meritocracia que hoje no reino de Deus também, não hoje, né? Desculpa, no reino de Deus, mas hoje no mundo em que nós vivemos, ela faz uma influência, ou tenta fazer uma influência muito grande dentro da igreja também. Como no exemplo que eu tenho que receber aquilo que eu estou fazendo, então eu tenho que receber em troca na mesma medida. Mas a matemática do reino ela é muito diferente da nossa. Então, aquilo que Deus tem reservado para nós é muito maior do que aquilo que nós projetamos ou esperamos. Ainda bem que Deus tem algo muito maior para nós daquilo que nós poderíamos propor ou escolher. Fala, Lu. Eu acho fantástico, Alex, a maneira com que Paulo trata essa questão das heresias presentes lá em Filipos, né? Porque a gente tem de um lado, como eu falei agora há pouco, desses dois extremos, a galera que cumpre regras cegamente, porque você tem que privar o seu corpo, então você tem que se privar, porque o que importa é o espírito, eu foco nas coisas do espírito, e tem do outro lado a galera que acha que, já que o corpo não serve para nada, o que importa é o espiritual, eu posso fazer o que eu quero com o meu corpo. E aí Paulo vai trabalhando essa questão, e ele termina nesse verso 20, verso 21, falando assim,
é esse corpo aí que você tá que vai ser transformado. Então não tem esse negócio de que o que importa é só o espírito e por isso eu privo o corpo de tudo, e nem essa de que o que importa é o espírito, então o que eu faço com o meu corpo não importa. Porque esse corpo que você tem aí é esse corpo que vai ser transformado. Então Paulo está dizendo, olha, o que a gente faz nessa vida impacta sim na eternidade. Né? Então parece sem sentido Paulo falar de ressurreição num texto que ele está combatendo heresias, mas Paulo está dizendo assim, a gente precisa viver aqui com o olhar lá, porque senão a gente não vai conseguir viver lá com o olhar lá, a gente vai viver lá com o olhar aqui. Então viva aqui com o olhar na eternidade, viva aqui com o olhar em Cristo, porque quem não viver assim aqui vai ter dificuldade de viver lá, né? E aí interessante, eu já passo a palavra para Ana, que a gente precisa viver aqui como se aqui fosse um pedacinho do céu, né? A gente precisa viver aqui já com os valores do reino, porque é assim que a gente vai viver na eternidade. Se a gente não consegue viver aqui se privando do que seguir a Cristo faz com que a gente se prive, como é que a gente vai querer viver a eternidade com Cristo? Né? É uma provocação que eu faço. Perfeito, Lu. Pode falar, Aninha. Não só isso, né? Nós não somos só corpo ou só espírito, né? O que a gente faz com o nosso corpo influencia a nossa mente, a nossa alma, a nossa existência, né? Não fosse assim, uma pessoa, por exemplo, violentada, ela não viveria uma angústia na alma, na vida, isso não iria influenciar toda a vida dela. Então, a gente precisa entender que o nosso corpo, quando ele não é tratado com o devido respeito, o devido cuidado, isso influencia totalmente a nossa mente, a nossa comunhão, né? Então, não é possível que alguém que se drogue ou que se prostitui tenha plena comunhão com o Senhor, né? E eu acredito que nem seja da parte de Deus, mas da parte da própria pessoa não ter condições de assimilar a Deus dessa maneira. Né? Então, acho que quando Paulo fala isso, ele está também querendo que a pessoa seja como um todo, né? Corpo, alma, espírito, um todo, servindo a Deus. Não dá para você dividir. Exatamente, Ana. Essa distinção, né, que as pessoas às vezes acabam fazendo, não, que já vinha sendo até indicada aqui pelo próprio apóstolo Paulo, dessa divisão entre aquilo que eu faço com o corpo não tem nada a ver com a alma, porque a alma pertence a Deus e eu serei transformado, mas é como o Lu colocou, é nesse corpo, né, aqueles que morreram serão ressuscitados e serão transformados, e aqueles que estão vivos na vinda de Cristo Jesus serão transformados imediatamente, conforme está escrito lá em 1 Coríntios 15, né? Paulo detalha mais a respeito dessa questão. Mas essa transformação tá ligado a essa... Fala aí, Lu, essa frase aí. Tem uma frase, eu não sei, de cabeça eu não sei qual é o teólogo, mas um teólogo do primeiro século, né, falando dessa unidade incondicional, que a gente só é ser humano pleno quando a gente tem corpo e espírito, corpo e a parte, não vou entrar na discussão se é corpo, alma, espírito, ou corpo e espírito, se é dicotomia, tricotomia, não é essa a razão aqui. Mas quando a gente consegue viver plenamente essa questão espiritual e física, porque Deus não separa as coisas em caixinhas, né? Então ele falava assim, ó, corpo sem alma é defunto, alma sem corpo é fantasma. Então a gente só é ser humano quando a gente consegue juntar e viver plenamente aspectos espirituais e aspectos materiais, né? A vida não é feita só de oração e leitura da Bíblia. A gente tem necessidades físicas, materiais que a gente precisa suprir. Mas a vida também não é só necessidades materiais que a gente precisa suprir. A gente precisa também de contato com o eterno, de contato com Deus, de relacionamento com Deus. Então a gente precisa trabalhar nesse sentido, né? A gente tem muito na cultura evangélica essa questão da divisão do sacro e do profano, né? O que é de fora da igreja é profano, não serve para nada. O que é de dentro da igreja é santo. E tem tanta coisa profana dentro da igreja, tanta coisa que contraria totalmente o evangelho do reino, e a gente não percebe porque está dentro da igreja, pode vir.
e tem coisas fora da igreja que são tão abençoadoras, não estou dizendo, né, que a gente precisa também ter contato, né? Lazer, relacionamento com as pessoas. A gente não pode viver nessa redoma achando que só o que está dentro da igreja é verdade, só o que é, entre aspas, espiritual é bom, né? A gente precisa ter essa questão do equilíbrio. Essa dicotomia é muito perigosa quando a gente trata, né? Eu tenho acompanhado a Olimpíada, eu gosto bastante de esportes, e eu fiquei muito preocupado com uma postagem da menina que tinha ganho prata e que ganhou ouro ontem, né? Que ela postou um pedaço daquela música Sabor de Mel, porque ela é crente, né? E essa música é uma aberração, né? Para o evangelho, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê você na vez, só vai se arrepender. É tipo como se fosse uma vingança gospel. É uma inveja, né? E isso não tem cabimento no reino de Deus, essas coisas, né? A gente ficar preocupado se ajudou ou não ajudou, se eu mereci, não mereci. O reino de Deus é o reino de amor, o reino de graça, o reino de cuidado um do outro. Então, me soa estranho algumas coisas que dentro da igreja a gente vê que são tão distantes dos valores do reino, né? E aí a gente foca muito nessas coisas, pensando que tá na igreja é espiritual. Não, tem muita coisa que a gente precisa rever, tem muita coisa que a gente precisa repensar, tem muita coisa que a gente precisa observar se a gente não está trazendo uma dinâmica que é contrária ao que Jesus quer para dentro da igreja, né? Você falou um pouco antes, aí eu postei um pouquinho antes aí no chat, de que a gente tem as pessoas têm essa questão de busca por experiências, por ser feliz, por ter contato com algo que vai, puxa, isso impactou a minha vida, e a gente traz essa dinâmica para a igreja às vezes. A gente precisa de eventos para poder ser feliz na igreja. Cristo deveria bastar. A gente está passando por uma pandemia, a igreja precisa abrir porque eu não consigo viver sem, eu não consigo viver sem o culto público. Não, você precisa não conseguir viver sem Cristo. Sim. Sem o culto a gente tem que conseguir. Eu lembro quando por muito tempo, não sei se felizmente ou infelizmente para a igreja, eu cuidei dos adolescentes na igreja por muito tempo. E uma vez uma mãe veio falar comigo que a culpa do filho dela ter saído da igreja era minha, porque a igreja não tinha eventos para adolescente. A igreja não tinha oba-oba para adolescente, festa, essas coisas. Falei, minha irmã, se o seu filho está procurando essas experiências aqui na igreja, vai chegar uma hora que essas experiências para ele não vão ser legais, ele vai procurar lá fora do mesmo jeito. Seu filho precisa de Cristo, não das experiências. E a gente entra nessa pegada, eu preciso fazer coisas para prender as pessoas na igreja. Eu preciso ter isso para prender o jovem, para prender o adolescente, para prender o idoso, para prender o homem, para prender a mulher na igreja. A igreja não prende ninguém, pessoal. A igreja liberta as pessoas, e aí as pessoas querem estar juntas porque elas são livres. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. É a liberdade que não aprisiona, né, Lu? Eu não posso. Acho que você tocou num ponto crucial, assim. Fazer evento para crente, para que crente possa ser intertido. Cara, não faz sentido. Eu acho que nós estamos juntos porque nos alegramos, porque nos amamos, porque somos corpo, e de alguma forma estamos ali louvando ao Senhor, seja com música, seja com palavra, seja com oração, seja juntos, seja online, seja presencial. Cara, a importância do reino é essa. Viver como cidadão do céu é isso. Não é adaptar. Tem pessoas que buscam, não, isso aqui tem que adaptar para a igreja, tem que ter esse tipo de filme, de música para a igreja. Cara, eu acho que de novo, né, a questão do pode, não pode, a gente tem que passar essa. Pode isso, pode aquilo, pode tatuagem, não pode música do mundo, não pode filme, pode Harry Potter, pode. Gente, a gente tem que tirar essa imagem, ou esse conceito do nosso pensamento para não viver em prol dessas coisas. Porque daqui a pouco a gente vai estar pensando, mas pode calça, pode saia, pode tênis, tem que ser sapato, e a gente vai voltando nessas questões, e o reino a gente deixa de viver coisas do reino para viver essas coisas. E aí, assim, a abordagem de Paulo ela é muito viva nos dias de hoje, porque ainda assim nós estamos na mesma história. A gente passou 2000 anos, como a Ana falou, e a gente está perguntando ainda.
Poxa, mas tem gente ainda presa às coisas da lei. E aí agora a gente vive num momento onde os judaizantes voltaram, né? Onde o brasileiro quer ser judeu, quer tocar chofar, quer trazer a Arca da Aliança, e tem um outro grupo também que quer fazer a rave, que quer fazer isso, quer fazer... Gente, que absurdo. Diga, Aninha. A gente precisa tomar cuidado, Alex, isso que você falou muito importante. Pode isso, pode aquilo. Os jovens estão se suicidando. Jovens que podem fazer tudo. Eles estão se matando porque eles estão com vazio existencial. Né? E a gente está falhando. Cadê o povo de Deus para estar alcançando essas pessoas, oferecendo algum tipo de assistência? E a gente muitas vezes fica preso no o jovem pode isso, pode aquilo. Eu não estou dizendo que o jovem tem que viver de uma maneira irresponsável, não é isso, né? Quando a gente questiona, eu não estou falando que a gente tem que ser. A Ana está falando que jovem tem que fazer tudo, né? Não, não é essa a questão, é que eu quero levar a reflexão do que realmente é importante. Né? Os jovens estão aí no mundo, adolescentes engravidando, porque pode fazer sexo à vontade, e a gente vê até isso dentro da igreja também. O que está faltando? Faltando Deus. Então, a igreja precisa levar Deus para essas pessoas, e não se preocupar com se o jovem está bebendo ou não está, entendeu? Mas é uma coisa mais profunda, uma coisa que precisa de uma maior atenção. Diga, Lu. Não, uma coisa que eu estava pensando aqui, refletindo muito do meu processo de conversão, né? Eu entendo essa questão de Jesus ter me alcançado da seguinte forma: eu era escravo, eu era um prisioneiro que não conseguia viver, preso aos meus pecados, e aí Jesus chega e me liberta. Libertou o Luciano, lá no dia 21 de abril de 98, ele libertou o Luciano não é mais escravo. E aí Jesus fala para mim assim: ó, Luciano, você é livre. E eu falo para Jesus, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viver. Aí Jesus fala, pode. Só que eu falo para Jesus assim: Jesus, mas não quero. Eu sei que eu sou livre, eu sei que eu posso fazer o que eu quero, mas eu quero te seguir, agora eu quero te seguir. Porque esse amor de Jesus nos alcança de uma maneira tão profunda, que quando a gente percebe que a gente é de verdade livre, o que a gente quer é viver com Jesus. Ah, mas você é escravo de Jesus? Eu estou seguindo Jesus porque eu quero. Ah, mas você pode fazer isso? Posso, mas por que você não faz? Porque eu quero seguir Jesus. Ele me chamou, ele me deu liberdade e eu escolhi segui-lo. Eu usei essa liberdade para escolher segui-lo. Eu acho que é lindo o que Jesus faz com a gente, é muito profundo. Porque não é aquela pessoa que te tira da escravidão e te aprisiona num outro tipo de escravidão. Não é essa a troca. Ele te liberta da escravidão e você se sente tão livre, tão abençoado por isso, que a única resposta possível é falar: Jesus, eu quero te seguir. Ah, mas você pode seguir sua vida. Não, mas eu quero te seguir. Não, você pode seguir aí com seus planos, mas eu quero os teus planos, porque não tem sentido eu ser liberto e querer continuar vivendo como eu vivia antes. Não, eu quero seguir o Senhor, eu quero aprender com o Senhor, eu quero ser igual ao Senhor, então eu vou te seguir. Lindo, Lu, lindo. Lindo isso, porque com a fala da Ana, nos ensina que Jesus nos dá consciência de decidir o que nós queremos. Judas seguiu a Jesus 3 anos, mas ainda assim acabou cometendo o erro que cometeu. Então não é seguir, por obrigação, mas consciência daquilo que eu posso, mas eu não quero. É meio a fala do Mário Sérgio Cortella: devo, mas não posso, posso, mas não. É muito isso. Eu tenho consciência que eu posso. Por exemplo, eu posso instalar uma TV clandestina na minha casa. Eu posso. Eu posso lá contratar o cara vem instalar. Mas eu devo? Isso condiz com a pessoa com quem eu sigo? E esse é um exemplo bem esdrúxulo, tá bem fora da caixa, mas existem tantos outros que eu posso tomar aqui como o que eu faço e o que eu devo fazer. Poxa, eu posso fazer tantas outras coisas, mas eu escolho servir a Cristo porque eu escolho ser diferente. Eu escolho mostrar a diferença para que outras pessoas vejam Cristo em mim.
eu peço até permissão, Lu, de um exemplo que você uma vez me contou uma história que me impactou. Estava acontecendo uma obra na sua casa e você contratou 2 pessoas para trabalhar com você, para trabalhar na obra da sua casa, e você fez um processo de seguro de vida para essas pessoas. Para uma reforma, você não estava construindo um prédio, mas estava reformando e construindo uma casa, né? E você, de alguma forma, fez algo que se eu, Alex, que não fui o assegurado lá, fiquei impactado. Imagine essas pessoas que receberam, eu estou fazendo isso aqui para cuidar de vocês, da saúde de vocês, da vida de vocês. Mas eu estou trazendo esse exemplo para mostrar o quanto nós podemos decidir ser diferentes por quem nós seguimos. Nós não precisamos seguir o exemplo que o mundo nos ensina a seguir, mas seguir o exemplo que Cristo vem nos ensinando há 2000 anos a seguir, um exemplo perfeito. Assim como Paulo disse, sigam os meus exemplos, sigam aqui esses irmãos, como nós seguimos a Cristo. E é hoje como exemplo que eu sigo, Lu, o seu exemplo de situações que tantos outros irmãos compartilham e nos ensinam e nos motivam a seguir a Cristo, que não é por festas, não é por eventos, mas por Cristo, que nós enxergamos através de vida de pessoas como você e tantos outros irmãos em Cristo que nós temos. Só tem que agradecer. E aí, para encerrar, pessoal, o nosso versículo 21, que fala da transformação do corpo, que o nosso corpo será transformado para ser igual ao corpo de Cristo. Então, o nosso corpo será transformado na vinda de Cristo ao corpo igual ao corpo de Cristo. Um corpo que é incorruptível, que não adoece, que não fraqueja, um corpo perfeito e sem pecado. Então, na vinda de Cristo, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão com esse corpo e os vivos serão transformados imediatamente. Então, é a obra perfeita, a obra do nosso Senhor, que se ofereceu como sacrifício vivo para que nós pudéssemos também ser transformados por meio desse sacrifício, por meio desse corpo que é perfeito. E aí, concluindo essa nossa abordagem de hoje, falando das heresias, né, do legalismo dos judaizantes e da libertinagem dos gregos, dos supostos gregos ali da igreja, o legalismo, que aponta para a salvação pelas obras, e a libertinagem para a salvação sem obras, sem acompanhamento de transformação. Nós também falamos dos exemplos a serem seguidos, que nós precisamos orar para que homens e mulheres de Deus continuem sendo levantados na nossa geração e nas gerações que virão. E a expectativa que nós temos do retorno do Senhor Jesus e a transformação do nosso corpo. Então essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. E que continuemos a orar para que homens e mulheres de Deus, homens de oração, homens e mulheres piedosos, que servem ao Senhor Jesus e que nos servem de exemplo, sim. Eu posso ter exemplos enquanto seres humanos, lógico que posso. Eu não posso fazer com que eles sejam ídolos, dominem o meu coração, porque o exemplo maior é Cristo. Mas eu posso sim seguir tantos homens e mulheres de Deus ao longo da nossa trajetória, da nossa história, que têm servido ao Senhor Jesus, que são exemplos de amor, de entrega, de adoção, de doação, que nós temos que sim compartilhar e contribuir para a vida de outros que virão. E hoje essa é a nossa oportunidade. Para que outras pessoas olhem para trás e digam, eu conheci alguém, eu convivi com alguém que me ensinou isso e isso a respeito de Cristo, a respeito da caminhada cristã. E é um exemplo que Paulo nos deixa a olhar para essas pessoas, mas principalmente com o exemplo e o olhar para Cristo. Paulo denuncia essas duas heresias, por um lado os legalistas da salvação por meio das obras, por outros os libertinos da salvação como um fim em si só, sem transformação. Então Paulo confronta essas pessoas, esses irmãos, para que eles possam mudar. Então foi esse resumo da nossa aula de hoje, desses 5 versículos tão profundos, dessa exposição textual que nós tivemos aqui. Eu quero agradecer a todos vocês pela contribuição e essa troca de ideias me enriqueceu e alegrou muito, muito meu coração. Obrigado a todos, viu?